Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, transmigrado em Pokémon, um fazendeiro gourmet em Paldea. Capítulo 21, Humanos e Pokémon. Chegaram à terra cultivada. Cora agachou-se e examinou o solo. Este solo é excelente, comentou, perfeito para o cultivo. Naoki, lembrando-se do jogo de fazenda que costumava jogar, perguntou, Senhora Cora, a senhora tem alguma máquina de irrigação automática? Daquelas que podem ser inseridas no solo e regam as plantas automaticamente? Ele imaginou um sistema de irrigação como os do jogo. À medida que o rancho se expandisse e mais plantações fossem plantadas, ele talvez não conseguisse regar tudo sozinho. Um sistema de irrigação automático que pudesse irrigar a área ao redor todas as manhãs lhe pouparia muito tempo e esforço. Mas suas esperanças foram rapidamente frustradas. Cora balançou a cabeça, desculpando-se. Receio que isso não exista. Naoki suspirou. É claro que jogos são só jogos. Mas há outro tipo de sistema de irrigação automatizado, acrescentou Cora. Você pode instalar tubulações subterrâneas e torneiras em todo o campo, explicou ela. Depois, usando um temporizador, você pode programá-lo para borrifar água automaticamente em horários específicos. O tipo de dispositivo que você está pensando, aquele que magicamente produz água do nada, não existe, pelo menos não ainda. Naoki ficou intrigado. Sua loja pode instalar um sistema desses? Com certeza, respondeu Cora com um toque de orgulho na voz. Mas é bem caro. Um sistema que cubra toda a área agrícola custaria entre 30 mil e 40 mil Pokédólares. Os canos, as bombas e o temporizador são relativamente acessíveis individualmente, mas o custo aumenta rapidamente quando se precisa de uma grande quantidade. Naoki entendeu. Embora 30 mil a 40 mil Pokédólares não fosse uma quantia exorbitante, estava além do seu orçamento atual. Como se percebesse suas limitações financeiras, Cora ofereceu uma alternativa. Claro, há outra maneira de regar suas plantações. Como? Naoki perguntou, curioso. Cora sorriu. Pokémons do tipo água. Eles podem usar seus movimentos do tipo água para ajudar na irrigação. Na cidade, alguns Pokémon selvagens trabalham com humanos, continuou ela. Pelipper trabalha como transportador, Machoke trabalha na construção, Machamp ajuda com mudanças. Você provavelmente já os viu, certo? Naoki não, mas o dono original sim. Ele assentiu. Os Pokémon têm necessidades simples, explicou Cora. Contanto que lhes forneçamos comida e abrigo, eles estão dispostos a nos ajudar. Essa cooperação é uma das razões pelas quais a relação entre humanos e Pokémon se tornou tão harmoniosa ao longo dos anos. Os Pokémon não precisavam mais lutar para encontrar comida ou competir com outros por frutas. Eles tinham abrigo contra os elementos e um senso de propósito. O que mais um Pokémon poderia querer? Esse método de irrigação certamente era mais econômico do que um sistema automatizado. Basta uma fruta, uma garrafa de leite e um pouco de comida para obter um Pokémon livre e obediente, maravilhou-se Naoki. A ideia despertou em sua mente um pensamento. Será que ele poderia contratar centenas de Pokémon para ajudar a administrar o rancho no futuro, enquanto relaxava no sofá e observava o dinheiro entrar? Que sonho capitalista! Ele balançou a cabeça rapidamente, afastando o pensamento. As pessoas não abusariam desse sistema e forçariam os Pokémon a trabalhar? Ele perguntou a Cora com a testa franzida de preocupação. Cora respondeu pensativamente, depende da pessoa. Se tratarem os Pokémon como meras ferramentas, os Pokémon perceberão isso e ficarão infelizes, recusando-se a trabalhar ou até mesmo retaliando contra o empregador. Se alguém tentar forçar os Pokémon a trabalhar por meio da violência, bem, isso é estritamente proibido pela Liga. A policial Jane entrará no caso imediatamente. Mas se uma pessoa trata os Pokémon como parceiros, amigos ou família trabalhando e vivendo ao lado deles, então até os trabalhos mais difíceis serão concluídos com entusiasmo e cooperação. Naoki assentiu, absorvendo suas palavras. Cora continuou o passeio pelo rancho. Estava praticamente vazio, exceto pela terra cultivada e uma pequena caverna atrás da casa. A caverna era fresca, escura e úmida, um lugar perfeito para escapar do calor do verão. Cora entrou, examinando o espaço com os olhos. Este seria um ótimo lugar para cultivar cogumelos, exclamou. Naoki estava pensando a mesma coisa. Acontece que eu tenho um kit de cultivo de cogumelos, continuou Cora. Se você colocá-lo em um ambiente úmido e escuro, poderá colher cogumelos frescos e comestíveis todos os dias. Você estaria interessado? Não é caro, só 5 mil Pokédólares. 5 mil Pokédólares. O preço era realmente razoável. Se ele pudesse cultivar seus próprios cogumelos, não precisaria ir até a cidade para comprá-los. Naoki assentiu ansiosamente. Ele compraria. Cora sorriu. Tudo bem, trago comigo amanhã quando for com a equipe de construção. Obrigado, respondeu Naoki. Cora assentiu e, vendo que estava ficando tarde, despediu-se de Naoki e voltou para a cidade em sua ciclizar. Na manhã seguinte, Naoki estava preparando o café da manhã quando ouviu o ronco do motor de um caminhão lá fora. Saiu e viu um caminhão carregado de ferramentas estacionado em frente à fazenda. Cora saltou, seguida por seu ciclizar e uma equipe de construção. Bom dia, Naoki. Cora o cumprimentou. Bom dia, senhora Cora. Naoki respondeu com um sorriso. Estamos prontos para começar a construção hoje, disse Cora. Deve levar uns 3 dias. Fique à vontade para deixar por nossa conta. Vai fazer. Apesar da segurança dela, Naoki não conseguiu evitar a curiosidade. Pegou um sanduíche, juntou-se a Coraidon e ciclizar sob o beiral e observou a equipe de construção começar a trabalhar. Sob a direção de Cora, os trabalhadores da construção descarregaram a madeira e as pedras que Naoki havia preparado. Cora então carregou várias caixas de madeira cheias de terra para a caverna atrás da casa. Estes são os kits de cultivo de cogumelos, explicou ela. Basta colocá-los na caverna e os cogumelos crescerão sozinhos. Vou prepará-los primeiro. Obrigado, respondeu Naoki.
Cora sorriu e, assim que as caixas estavam no lugar, ela se juntou à sua equipe. Alguns trabalhadores usaram serras e picaretas para moldar a madeira e a pedra, enquanto outros misturaram uma substância semelhante ao cimento. Cora demarcou a área para o galinheiro com ferramentas de medição e pó branco. Com as plantações crescendo constantemente e pouco mais para fazer no rancho, Naoki decidiu passar o tempo pescando no rio enquanto observava a construção. Coraidon, ao vê-lo com a vara de pescar, quis ansiosamente usar o rota de colisão novamente, mas Naoki rapidamente o impediu. Coraidon olhou para ele confuso. Não se preocupe, explicou Naoki. Desta vez, estou apenas pescando por diversão. Ele teria muito o que fazer quando o galinheiro estivesse pronto. Capítulo 22. Experimentos culinários. Enquanto Cora trabalhava no galinheiro, Naoki decidiu experimentar alguns métodos culinários únicos. Ele queria tentar recriar o bolo de grama do jogo, um prato que supostamente altera magicamente a qualidade das plantações. Mas será que a grama realmente pode ser usada para cozinhar? Naoki ficou na cozinha, arregaçou as mangas e reuniu seus ingredientes. A grama verde fresca que Coraidon e Ciclizar haviam coletado. Algumas pedras lavadas e um pedaço de ferro com brilho metálico. Ele sabia que os Pokémon tinham dietas diversas, com alguns comendo carne, ovos, leite e vegetais como os humanos, enquanto outros consumiam grama, pedras, metal, emoções e até almas. Ele estava determinado a tentar. Limitado pelos seus utensílios de cozinha, ele não conseguia fazer um bolo de verdade com grama. No entanto, ainda podia experimentar diferentes métodos de cozimento usando os mesmos ingredientes. A grama do início da primavera estava vibrante e fresca. Ele a lavou cuidadosamente, removendo qualquer sujeira e raízes, e a colocou em uma panela para cozinhar no vapor. Se eu fosse um Pokémon do tipo planta, Naoki refletiu, provavelmente preferiria a grama mais fresca. Ele concluiu que a grama não deveria ser cozida no vapor por muito tempo, para não ficar muito mole ou perder a umidade. Ele cronometrou cuidadosamente o processo de cozimento no vapor e, após 5 minutos, colocou luvas de forno e retirou a panela. A grama cozida no vapor brilhava sobre um prato de porcelana branca. Naoki olhou atentamente para as informações que surgiram em sua mente. Grama cozida no vapor, um prato de nível baixo que retém a umidade e o sabor da grama, realçando seu gosto e tornando-a mais atraente para alguns Pokémon herbívoros. Efeito de cozimento, aumenta ligeiramente a chance de um Pokémon do tipo planta aprender um movimento do tipo planta. Comentário. Alimentos que humanos não podem comer podem ser uma iguaria para os Pokémon. Seu experimento ousado abrirá um novo precedente no mundo Pokémon. Um dia sua comida mágica chegará aos ouvidos de todos os Pokémon, e eles ficarão loucos por ela. Continue se esforçando ao máximo para criar pratos que deixem os Pokémon felizes. Naoki olhou para a mensagem, incrédulo. Naoki desviou o olhar da seção de comentários sem sentido e olhou para a grama cozida no vapor no prato com uma mistura de choque e alegria. Ele esperava por esse resultado, mas vê-lo na realidade ainda o deixou atordoado. Cozinhar com grama era mesmo possível, e não era nem a nota mínima, F-. Se a grama funcionava, ele conseguiria fazer o mesmo com pedras e ferro? Uma ideia ousada surgiu na mente de Naoki. Ele se concentrou no pedaço de ferro reluzente e decidiu experimentar um método de cozimento diferente. Aqueceu óleo em uma panela, adicionou o bloco de ferro assim que o óleo estivesse quente e, em seguida, adicionou vários temperos, principalmente pimentas. Quando o ferro ficou coberto com um óleo de pimenta vermelha e ardente, ele rapidamente o transferiu para um prato. A informação do prato se materializou diante de seus olhos. Pepita de ferro apimentada, um prato de nível baixo. Devido à sua textura dura e sabor picante, a maioria dos Pokémon não o come. No entanto, alguns Pokémon podem ter uma preferência especial por ele. Efeito de cozimento, aumenta ligeiramente o controle do usuário sobre movimentos do tipo fogo e aço. Efeito adicional, alimentar Eatran com isso aumentará um pouco sua simpatia. Avaliação, pipi. Que tipo de avaliação é essa? Perguntou-se Naoki, mas ao ver os efeitos listados acima, sentiu uma sensação de vingança. Assim como a grama, o metal poderia ser usado na culinária. Talvez até as pedras comuns encontradas na beira da estrada pudessem servir. Afinal, Pokémon como Onix e Richornin prosperavam em pedras. Mas o que mais surpreendeu Naoki foi o efeito adicional da pepita de ferro picante, aumentar a simpatia de Eatran. Eatran era um Pokémon lendário da região de Sinnoh, ligado a mitos antigos. Segundo a lenda, o deus criador Arceus criou o mundo, e para lhe fornecer bases materiais e espirituais, criou Dialga, o Pokémon que controla o tempo Palkia, o Pokémon que controla o espaço e os 3 guardiões do lago, Uchi, Mesprit e Azelf, que residiam em outra dimensão, trazendo emoções, sabedoria e força de vontade ao mundo. Eatran nasceu durante esse processo. Em tempos antigos, quando Dialga e Palkia se enfrentaram, fragmentos de seu poder caíram na Terra, transformando-se no minério de Adaman. Mas Eatran deve estar na região de Sinnoh, certo? Naoki ponderou, imerso em pensamentos. De acordo com o jogo, Eatran também poderia ser encontrado na região de Hoenn, além de Sinnoh. Mas viajar para qualquer uma das regiões e até mesmo determinar a localização exata de Eatran era impossível para Naoki naquele momento. Com um toque de arrependimento, ele olhou para a pepita de ferro apimentado. Virou-se e ofereceu-a a Coraidon e Ciclizar, provocando. Quer experimentar isso? Os 2 Pokémon olharam para o ferro coberto de pimenta, fizeram uma careta e balançaram a cabeça em uníssono. Pela primeira vez, estavam em total acordo. Naoki riu e jogou as pedras e a grama no lixo. Aqueles pratos únicos não seriam úteis tão cedo. Mas se tivesse a chance, com certeza visitaria a região de Sinnoh. Eatran, o Pokémon lendário do tipo fogo-aço, era um prêmio que valia a pena perseguir, embora fosse considerado um lendário menor. Naoki, um ex-jogador, percebeu que estava entrando em um padrão familiar de colecionar criaturas raras.
A ideia de encher seu rancho com Pokémon adoráveis, fofinhos e raros do mundo todo era incrivelmente atraente. Ele conseguia se imaginar cuidando de sua fazenda, cercado por uma coleção de Pokémon de estimação. Hehehe. De repente, Naoki percebeu que estava sendo observado. Koraidon e Ciclizar o encaravam com expressões confusas. Ele pigarreou, reprimindo um sorriso bobo, e afagou suas cabeças. Tudo bem, disse ele, indo em direção a Cora, que estava ocupada com a construção do galinheiro. Senhora Cora, ele começou, com os olhos brilhando de esperança. A senhora sabe onde posso encontrar Pokémon como Eevee, Vulpix, Pikachu, Meow, Pachirisu ou Skit? Com as plantações ainda crescendo e algum tempo livre disponível, Naoki queria capturar alguns novos companheiros. Embora Koraidon e Ciclizar fossem adoráveis por si só, eram um pouco grandes demais para serem abraçados. Ele ansiava por alguns Pokémon menores e mais fofinhos para lhe fazer companhia. Ele imaginou noites aconchegantes perto da lareira, Koraidon e Ciclizar esparramados ao seu lado, enquanto Eevee, Vulpix, Meow e outras criaturas fofas aconchegavam-se em seu colo, aos pés da cama, em seu travesseiro e em seus braços. Essa era uma vida que ele não trocaria por nada. Capítulo 23. Eevee, Vulpix e Pikachu. Cora ponderou por um momento, depois balançou a cabeça. Acho que não vi nenhum deles por aqui. A floresta perto da minha loja é habitada principalmente por Pokémon como Spinarak, Kricketot e Fletching. Tudo bem, respondeu Naoki, um pouco decepcionado. Mas ele sabia que essas coisas não podiam ser apressadas. Contanto que ele se aventurasse com mais frequência, certamente encontraria aqueles Pokémon algum dia. O tempo voou e 3 dias se passaram num piscar de olhos. Hoje era o dia em que o galinheiro ficaria pronto. Naoki parou diante da pequena estrutura de madeira e pedra, espiando lá dentro. O galinheiro não era grande. O chão era coberto por uma camada de grama amarelada misturada com terra, compactada por uma máquina especializada até formar uma superfície firme. Do lado esquerdo do galinheiro havia uma fileira de comedouros e um bebedouro para as galinhas matarem a sede. Ao lado dos comedouros havia uma área de pasto, conectada a um silo externo. Cora generosamente incluiu o silo como um bônus durante a construção. Ele se erguia imponente, construído com tijolos vermelhos e pedra, uma característica marcante do rancho. No canto do galinheiro havia uma grande pilha de feno e um forcado, ao lado de uma área especial para nidificação, redonda, cercada por tábuas de madeira. O que é isso? Perguntou Naoki, gesticulando em direção à área de nidificação. A obra estava concluída e os trabalhadores estavam carregando suas ferramentas e o compactador no caminhão. Cora ficou para trás para explicar as características do galinheiro para Naoki. Essa é a área de incubação, também chamada de incubadora, disse ela. Quando você coloca os ovos lá, as galinhas naturalmente entram para chocá-los. Depois de um tempo, os pintinhos eclodem. Se você não quiser comprar todas as galinhas da cidade, chocá-las você mesmo é uma boa opção. Entendo. Naoki assentiu, impressionado com o design atencioso. Cora entrou no galinheiro e continuou sua explicação. Todas as manhãs, você precisará encher estes coxos com ração do silo e garantir que o coxo de água esteja cheio. As galinhas cuidarão do resto. Lembre-se, é melhor alimentá-las em excesso do que de menos. Se as galinhas não forem bem alimentadas, não ficarão felizes, e isso afetará a qualidade dos ovos. Além disso, em dias ensolarados, você pode deixá-los pastar, mas certifique-se de cercar a área. Você não quer que eles fujam. Naoki assentiu, absorvendo a informação. Uma cerca de madeira. Ele poderia construir um sozinho, mas não tinha experiência. Cora pareceu ler sua mente. Acabei de fazer um novo lote de cercas de madeira na minha oficina, ofereceu ela. Se quiser, posso ajudar a cercar a área ao redor do galinheiro. Naoki arregalou os olhos. Quanto isso custaria? Cora sorriu. Não muito, apenas 1.500 Pokédólares. Naoki suspirou aliviado. O preço era razoável. Ele não andava pescando muito ultimamente e com o custo do galinheiro, estava com cerca de 16.000 Pokédólares. Se a cerca fosse cara demais, ele teria que reconsiderar, mas 1.500 era administrável. Ele concordou sem hesitar, pagando Cora na hora. Ela acenou com a mão, e os 2 machoques de sua equipe começaram a descarregar os painéis de madeira da cerca do caminhão. Você estava preparado para isso, não estava? Naoki comentou com uma risada. Cora riu baixinho. Tive a impressão de que você diria sim. Naoki balançou a cabeça, divertido. Cora pegou o martelo do velho carpinteiro e, com a ajuda de Ciclizar, começou a cercar o galinheiro com a cerca de madeira. Com o último poste da cerca cravado no chão, Cora apontou para a área em frente ao galinheiro. Você poderia construir uma roda d'água lá, sugeriu. Isso permitiria que você moesse farinha e fizesse sua própria ração para galinhas. Não é muito caro, apenas 15.000 Pokédólares. Podemos até ajudar você a encontrar os materiais e equipamentos. Naoki ficou surpreso. A previsão e a atenção aos detalhes de Cora eram impressionantes. Ele ficou sem palavras. Cora, vendo sua surpresa, abriu um sorriso astuto. Quando estiver pronto, passe na loja. Até mais. Com isso, ela subiu na caminhonete e Ciclizar, que aparentemente havia aprendido a dirigir, os levou para longe do rancho. Assim que o caminhão desapareceu, Naoki se virou para admirar o galinheiro recém-construído. Era hora de começar seu empreendimento de criação de aves. Naquela tarde, Naoki deixou Ciclizar em casa e montou em Koraidon até Mesagoza, cumprindo sua promessa ao Pokémon lendário. Koraidon ficou tão emocionado que praticamente voou pela estreita estrada rural, muito mais rápido que Ciclizar. Em 10 minutos, chegaram a Mesagoza. Koraidon assumiu sua forma ambulante e seguiu Naoki pelas ruas.
Ocasionalmente, eles encontravam treinadores com seus Pokémon, mas ninguém parecia muito surpreso ao ver Naoki montado em um Koraidon. Eles apenas lançavam olhares curiosos para o Pokémon desconhecido. Naoki, fingindo ignorância, dirigiu-se ao rancho local. Embora se chamasse rancho, não se concentrava na reprodução. Em vez disso, vendia principalmente animais comuns de fazenda e Pokémon. Como esse tipo de comércio era diferente do mercado negro, a aliança o permitia. O rancho era chamado de Rancho Feliz e sua placa era adornada com um Milton sorridente. Naoki e Koraidon entraram na loja, onde um velho de rosto gentil e cabelos grisalhos, usando óculos de leitura, estava absorto em um jornal. Assustado com a figura imponente de Koraidon, o velho ofegou, apertando o peito. Nossa, você me deu um susto. Pensei que um Pokémon selvagem tivesse invadido a propriedade. Você veio comprar alguns animais da fazenda? Como você sabia? Naoki perguntou, surpreso. O velho estufou o peito, orgulhoso. O prefeito me disse que um novo fazendeiro tinha se mudado. Tive um palpite de que poderia ser você. Naoki assentiu. Isso mesmo. Haha, riu o velho. Parece que eu estava certo. Ele dobrou o jornal e se levantou, gesticulando em direção aos fundos da loja. Então sigam-me até o rancho lá atrás. Vamos ver que tipo de animais e Pokémon vocês precisam. Capítulo 24, Alcremie e Somiu. Passando pela porta dos fundos, eles entraram em uma área espaçosa cercada por paredes de vidro. Assemelhava-se ao quintal do laboratório do professor Carvalho no anime, com um rio sinuoso, grama exuberante, árvores frondosas, uma caverna aconchegante e um lago tranquilo. Vários Pokémon vagavam livremente brincando na grama ou relaxando na sombra. Os olhos de Naoki percorreram a cena, identificando silenciosamente cada um. Miltank, Volou, Fletching, Rolicole, Carkol e Vanillite. Todos eram Pokémon adequados para serem criados em um rancho. O velho de rosto gentil com as costas ligeiramente curvadas liderou o caminho, apresentando Naoki aos vários Pokémon e animais do rancho feliz. Eu mesmo criei esses filhotes, disse ele, orgulhoso. Eles são todos saudáveis e têm um temperamento excelente. Estão só esperando por um novo lar em um rancho cheio de amor. De fato, o Pokémon brincalhão olhou para Naoki com curiosidade enquanto ele seguia o velho. Os olhos de Naoki foram atraídos para um grupo de Rolicole reunidos em torno de um caracol. Nakli pode ser ressuscitado? Perguntou ele, surpreso. Claro, respondeu o velho com um sorriso. Não subestime. Nos tempos antigos, eles eram Pokémon muito importantes. Para os habitantes desta terra, esses pequeninos eram indispensáveis. Naoki lembrou das propriedades únicas de Nakli e perguntou, por que elas podem produzir sal? Exatamente, o velho assentiu. Seus corpos são feitos de salgema precioso. À medida que caminham, seus corpos se desgastam, deixando rastros de sal. Você pode coletar esse sal e obter um suprimento valioso de salgema. Não se preocupe, isso não os prejudica. Seus corpos podem regenerar sal novo à vontade. Quando evoluem para Nakustak e Garganaco, o sal se torna ainda mais nutritivo, rico em minerais. Basta polvilhar o sal de um Garganaco sobre um Pokémon ferido, e não importa quão grave seja o ferimento, ele se curará. Exclamou o velho. E os pratos feitos com esse sal são ainda mais deliciosos, alcançando um preço até maior que o do leite Moomo. Intrigado, Naoki perguntou sobre o preço de um Nakli. Um Nakli custa 10 mil Pokédólares, respondeu o velho. 10 mil. Parecia caro, mas Naoki rapidamente calculou o valor potencial de um Nakli. Com um, ele nunca mais precisaria comprar sal. Ele poderia usá-lo para cozinhar, vender o excedente com lucro e até mesmo usar o sal para curar Pokémon feridos. Era um investimento que valia a pena. No entanto, para Naoki, que ainda estava com dificuldades financeiras, o preço era um pouco alto no momento. Ele suspirou internamente, mexendo nas notas no bolso. Teria que esperar até que suas plantações fossem colhidas. Talvez pudesse tentar a sorte nas montanhas e encontrar alguns ingredientes raros para vender enquanto isso. Mas nem a pesca nem a coleta de alimentos eram uma solução sustentável. No mundo real, as populações de peixes em um corpo d'água eram finitas, e a sobrepesca as esgotaria, a menos que ele encontrasse novos locais de pesca. Um mapa da região circundante se materializou na mente de Naoki. A oeste do rancho, além de Mesagoza, ficava o vasto mar Paldiano, repleto de frutos do mar. Ao norte, além das montanhas e de uma densa floresta, ficava o lago Caceroia, um paraíso para peixes de água doce. Enquanto espero as plantações crescerem, eu poderia pedir para Koraidon me levar a esses lugares, pensou Naoki, já planejando sua próxima aventura. Se ele se lembrava corretamente, o raro Dratini podia ser encontrado no lago Caceroia. Dratini evoluiu para o poderoso e inteligente Dragonite, um recurso valioso para qualquer rancho. Quando seu rancho prosperou, ele pôde até expandir seus serviços de entrega, permitindo que os moradores da cidade pedissem leite fresco diretamente dele. Quando ele evoluir para um Dragonair e depois para um Dragonite, ele será incrivelmente rápido. Eu poderia até pedir para ele ajudar com as entregas. Pensou Naoki em voz alta, com um sorriso largo se espalhando pelo rosto. O velho continuou a guiá-lo pelo rancho, mostrando vários Pokémon únicos. Havia o Miltank, produtor de leite, o Fofo Volou, o Smeargle, produtor de azeite de oliva, o Swablu, colhedor de frutas, e o Alcremie, produtor de creme. O Alcremie, feito inteiramente de creme, exalava um aroma doce e sedutor que prometia puro deleite. Naoki não conseguiu evitar engolir várias vezes ao se aproximar. Sua reação assustou o Alcremie, que rapidamente se escondeu atrás de uma árvore, tremendo como se temesse que ela pudesse ser comida. O velho riu baixinho. Não tenha medo, pequena, acalmou-a. Este é o novo fazendeiro da cidade. Tranquilizado pelas palavras do velho, Alcremie emergiu lentamente de seu esconderijo. O velho sorriu e explicou a Naoki, Alcremies são Pokémon muito especiais.
Atualmente existem 63 formas confirmadas, cada uma produzindo um sabor diferente de creme. Este aqui faz creme de baunilha, mas tem outro que faz creme de caramelo. O estômago de Naoki roncou com esse pensamento. Após o término do passeio, eles retornaram à recepção. O velho tirou uma lista de preços de uma gaveta. Vamos ver que tipo de animais e Pokémon vocês gostariam de comprar, disse ele. Naoki examinou a lista, anotando os preços de cada Pokémon. Animais comuns, galo 600, galinha 800, pato 800. Pokémon, Combee 2.500, Fletchling 2.500, Vanillite 2.600, Swablu 3.000, Volou 10.000, Milton 20.000, Nacli 10.000. Alimentação, ração para galinha 50 porção, leite momo 100 porção, frutas vermelhas doces 100 porção, frutas vermelhas salgadas 100 porção. Quanto custa uma porção de ração? Perguntou Naoki. Cerca de 2 quilos, respondeu o velho. A ração é feita de frutas vermelhas, sal, farinha, ovos e outros ingredientes. Uma porção deve durar cerca de meio mês para um Pokémon. Ele então explicou cada item em detalhes. A ração para galinhas é feita de farinha de milho misturada com grãos. Uma porção dura cerca de um mês. A ração para vacas e ovelhas é simplesmente capim seco. Milton e Volou não comem muito, então uma porção dura cerca de meio mês, explicou o velho. Combee e Swablu, por outro lado, não precisam que você forneça comida. Basta dar a eles um lugar para ficar, e eles encontrarão sua própria comida. Swablu até trará várias frutas e bagas para você. Os Combees são diferentes. Eles vivem em colmeias e criá-los requer um campo de flores no seu rancho. Quando você tiver um campo de flores, elas coletarão néctar dele todos os dias e o levarão de volta para a colmeia para fazer mel. Naoki assentiu, absorvendo a informação. No momento tenho cerca de 14.500 Pokédólares restantes, disse ele, o suficiente para comprar 10 galinhas e um galo. Esse era seu plano original, com o dinheiro restante para compras. Mas agora, olhando para os Pokémon ao seu redor, ele decidiu mudar de estratégia. Ele reduziria o número de galinhas e compraria uma Alcremie e uma Somil. Alcremie poderia produzir creme, que ele usaria para fazer bolo de grama, e Somil poderia produzir azeite, economizando dinheiro em combustível. Isso deixaria com 9.400 Pokédólares. Tudo bem, vou comprar 3 galinhas, um galo, 4 porções de ração para galinhas e 3 porções de frutas vermelhas. O dinheiro restante seria guardado para emergências. Então 3 galinhas, um galo, um Alcremie e um Somil, confirmou Naoki. O velho sorriu e assentiu. Muito bem, vou mandar alguém entregá-los no seu rancho mais tarde. Naoki começou a explicar a localização do rancho, mas o velho o interrompeu. Não precisa, disse ele, eu sei onde fica. Naoki ficou surpreso. Ah? O velho sorriu melancolicamente. Seu avô e eu éramos amigos. Eu o visitava com frequência quando ele era vivo. Cheguei a segurar você nos braços quando você era bebê, embora você provavelmente não se lembre. Entendo, respondeu Naoki, com uma sensação calorosa se espalhando por ele. O velho então se agachou e remexeu embaixo do balcão, saindo com um frasco de vidro transparente. Ele entregou o pote de vidro a Naoki. Este é salgema produzido por um garganaco. Leve de volta e experimente. Naoki examinou o jarro, cheio de sal rosa fino. Salgema puro, um tempero de alta qualidade produzido a partir das pontas dos dedos de um garganaco. Contém ricos minerais e oligoelementos com a capacidade mágica de curar feridas. Borrife garganaco sobre Pokémon feridos e em apenas um instante, seus ferimentos serão curados. Por isso muitos Pokémon se reúnem ao redor de garganaco para lamber seu sal rico em minerais. Este tempero precioso é muito caro. Quando adicionado à comida, concede ao prato o efeito adicional de recuperação física. Isso é muito caro, protestou Naoki. O velho acenou com a mão, dispensando. Pense nisso como um presente para celebrar a reabertura do rancho. Seu avô e eu éramos amigos próximos. É meu dever cuidar de você na ausência dele. A insistência do velho deixou Naoki sem escolha a não ser aceitar o generoso presente. Ele agradeceu sinceramente ao velho. Naoki, não é? Seu avô ficaria orgulhoso de ver o rancho restaurado à sua antiga glória. Continue com o bom trabalho. E se tiver alguma dúvida, não hesite em perguntar. Naoki assentiu, então se despediu do velho e cavalgou de volta para o rancho. Pouco tempo depois, uma garota de 16 anos com bochechas redondas, tranças, sardas e olhos grandes e brilhantes, chegou ao rancho em um triciclo carregado de mercadorias. Ela olhou para Naoki, que a esperava, e perguntou timidamente. Você é o novo fazendeiro que o vovô mencionou, Sr. Naoki? Naoki assentiu. Sou eu. A menina, visivelmente aliviada, estacionou o triciclo na grama e bateu palmas. 2 pequenos e adoráveis Pokémon emergiram de uma caixa na traseira. O da esquerda era um Pokémon rosa claro coberto de creme doce, com 2 apêndices semelhantes a morangos na cabeça, um Alcremie. A da direita parecia uma azeitona, com casca verde clara, algumas folhas brotando da cabeça e uma fruta amarela crescendo no centro. Uma Somil. Os 2 Pokémon espiaram timidamente por trás da garota, com os olhos arregalados de apreensão. Não se preocupem, a garota os tranquilizou. O Sr. Naoki é uma pessoa gentil. Ele cuidará bem de vocês. Alcri, Mie, Fun, Liv. As 2 pequenas criaturas permaneceram hesitantes. No entanto, seu medo parecia não ser direcionado a Naoki, mas ao grande Pokémon vermelho que se aproximava dele, Coraidon, com sua aparência intimidadora. A garota ficou perplexa. Sinto muito, Sr. Naoki, desculpou-se. Naoki, seguindo o olhar deles, compreendeu a apreensão. Pigarreou e decidiu dar uma tarefa a Coraidon. Coraidon, disse ele, acariciando sua cabeça, vá ver para onde Ciclizar se vagou e traga-o de volta para encontrar seus novos amigos. Ciclizar estava alegremente perseguindo borboletas nos campos, fato do qual Naoki tinha plena consciência. Mas ele precisava tirar Coraidon de cena por enquanto. Coraidon se virou obedientemente e saiu correndo para encontrar Ciclizar. Sem os Pokémon intimidadores, Alcremie e Somil relaxaram visivelmente. Somil,
Alcremie. A menina, percebendo a origem do medo deles, os encorajou. Vão agora. Alcremie e Somil se aproximaram cautelosamente de Nauki. Para não sobrecarregá-los, Nauki agachou-se e acariciou-lhes delicadamente a cabeça. Bem-vindos ao rancho Nauki, Somil e Alcremie, disse ele com um sorriso caloroso. O Pokémon, sentindo sua gentileza, respondeu com expressões felizes. A garota deu um passo à frente. Vou deixá-los aos seus cuidados, Senhor Nauki. Por favor, cuide bem deles. Nauki assentiu. Eu vou. Ah, e Senhor Nauki, acrescentou a garota, meu avô me pediu para lhe dizer que o óleo que Somil produz antes de evoluir para Dolil é muito amargo e impróprio para consumo. Só se torna delicioso depois de evoluir. Este Somil está conosco há quase um ano, então deve estar perto de evoluir. Nauki ficou surpreso, mas assentiu em compreensão. A menina, aliviada, descarregou várias caixas de ração do triciclo e então abaixou uma gaiola contendo 3 galinhas e um galo. Onde fica o galinheiro? Ela perguntou. Nauki, depois de colocar Alcremie e Somil dentro de casa para se aclimatarem, deu um passo à frente para levantar a gaiola. Deixe-me pegar isso. Oh, obrigada, disse a menina agradecida, pegando uma caixa de ração e seguindo. Assim que chegaram ao galinheiro, Nauki abriu a gaiola e as galinhas saíram correndo, ansiosas. Exploraram seu novo lar, bicando o chão e se familiarizando com o ambiente. A menina colocou a caixa de ração no chão. Nauki a abriu e despejou o conteúdo no silo, que podia ser acessado diretamente de dentro da casa. Era um local conveniente para alimentar as galinhas. Capítulo 25. O rancho fica animado. Dentro do galinheiro, Nauki encheu o coxo com ração. As 3 galinhas e o galo, atraídos pelo cheiro, reuniram-se ansiosamente e começaram a comer. Eles parecem estar se adaptando bem, comentou a moça com um sorriso no rosto. Bem, Senhor Nauki, já vou indo. Se tiver alguma dúvida, pode ligar para a loja. Nosso número é 957-3868. Nauki piscou. Ainda não tive a chance de comprar um celular. A menina pareceu surpresa. Ah? Nauki sorriu. Posso passar na loja se precisar de alguma coisa? A menina sentiu entusiasmada. Claro! Depois de explicar mais alguns detalhes sobre os cuidados com as galinhas, a menina colocou um chapéu de palha e saiu do rancho em seu triciclo. Nauki estava no galinheiro, observando as galinhas. Embora as galinhas pudessem botar ovos sem um galo, esses ovos não seriam fertilizados e não poderiam chocar. Somente ovos postos após o acasalamento com um galo poderiam produzir pintinhos. Foi por isso que Nauki comprou especificamente um galo. As 3 galinhas eram adultas saudáveis, capazes de botar ovos. Isso significava que a partir de amanhã, ele poderia esperar pelo menos 3 ovos por dia. Um ovo não vale muito, pensou Nauki, então a melhor opção é usar os 3 para chocar. Dessa forma, quando as plantações estivessem prontas para a colheita, haveria 3 novas adições ao rancho. O galinheiro recém-construído estava um pouco bagunçado. Nauki pegou um forcado e começou a mover o feno que estava empilhado perto da porta para um canto. Terminada a tarefa, ele olhou para suas vestes. Vestido com um macacão marrom e empunhando um forcado, ele realmente parecia um fazendeiro. Ele colocou o forcado de lado e saiu do galinheiro, fechando cuidadosamente a porta atrás de si para evitar que as galinhas escapassem. Enquanto caminhava de volta para a cabana, lembrou-se das palavras da garota. Preciso me concentrar na infraestrutura do rancho também, percebeu. Coisas como telefone, televisão, toca-discos e computador. Um telefone lhe permitiria se conectar com as pessoas da cidade. Uma televisão o manteria informado sobre notícias e eventos. Um toca-discos poderia proporcionar entretenimento, talvez tocando uma melodia suave nos dias chuvosos, quando ele não pudesse trabalhar ao ar livre. E um computador. Isso lhe permitiria pesquisar informações rapidamente e até mesmo se comunicar com pessoas em regiões distantes como Kanto, Johto, Oen e Alola. Mas, pelas lembranças do dono original, esses itens não eram baratos. Por enquanto, ele precisava priorizar comida e abrigo para si e seus Pokémon. Ainda assim, ele estava determinado a construir um futuro melhor para si e para seu rancho. Ao se aproximar da cabana, viu Koraidon e Ciclizar retornando. Em frente a eles estavam Alcremie e Somil, tremendo de medo. Ao ver Nauki, os 2 Pokémon menores correram atrás dele, agarrando-se às suas pernas e espiando por trás dele com os olhos arregalados. Nauki ficou perplexo. Koraidon? Questionou. Koraidon inclinou a cabeça, confuso. Gashi? Não entendia por que os 2 estavam com tanto medo. Koraidon olhou para si mesmo e depois para o dócil Ciclizar ao seu lado. Não somos um pouco diferentes na aparência? Nauki se agachou e deu um tapinha gentil na cabeça de Alcremie e Somil. Relaxe, ele acalmou, não vai machucar vocês. Cora. Koraidon assentiu enfaticamente, reforçando as palavras de Nauki. Alcremie e Somil observaram Koraidon cautelosamente. Koraidon permaneceu pacientemente, permitindo que avaliassem seu comportamento. Depois de um momento, Alcremie e Somil trocaram olhares. Alcre. Fuma. Talvez ele realmente não os comece? Vendo a hesitação deles, Koraidon deu um tapinha no peito dele com uma pata grande, num gesto surpreendentemente humano. Cora, 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 ele cantou de forma tranquilizadora. O medo nos olhos de Alcremie e Somil desapareceu, substituído por sorrisos simples e inocentes. Alcremie, Somil. Nauki não entendeu o que eles disseram, mas vendo que eles não estavam mais com medo de Koraidon, ele os pegou, um em cada braço, e os carregou para dentro de casa. Esta é a nossa casa de agora em diante, anunciou Nauki, olhando ao redor. Onde vocês gostariam de morar? Ele queria que cada um escolhesse seu próprio lugar. Alcremie e Somil entenderam. Eles examinaram a sala, avaliando suas opções. Somil tomou sua decisão rapidamente, escolhendo o parapeito da janela acima da mesa de Nauki. Era um local ensolarado com uma brisa suave, ideal para um Pokémon do tipo planta que dependia da fotossíntese. Nauki assentiu, colocando Somil no parapeito da janela e então se virou para Alcremie.
E você? Os olhos de Alcremie dispararam em direção aos armários da cozinha, uma faísca de excitação acendendo-se dentro deles. Alcre! Exclamou, apontando com um de seus apêndices de ponta doce. O armário? Perguntou Nauki, erguendo uma sobrancelha. Ele caminhou até Alcremie nos braços e abriu a porta do armário, revelando as frutas e os diversos temperos guardados lá dentro. Alcremie pulou por conta própria, encontrando rapidamente um pequeno recanto no canto para se esconder. Alcre! Isso foi perfeito. Tá, respondeu Nauki, um pouco surpreso. Inicialmente, ele pensara que o espaço poderia ser apertado demais para Alcremie, mas então considerou a natureza do tipo fada. Talvez ela preferisse espaços pequenos e fechados por uma sensação de segurança, especialmente porque seu aroma doce frequentemente atraía a atenção de outros Pokémon. Nada mal, Nauki refletiu, inalando leve e doce aroma de caramelo que emanava de Alcremie. Sua boca começou a salivar. Fazia tempo que não comia um doce. Uma vontade repentina de lamber Alcremie o invadiu, mas ele rapidamente afastou o pensamento. Depois de acomodar Alcremie em seu novo lar, Nauki voltou sua atenção para Somil. Ele olhou para o parapeito da janela ligeiramente vazio, um pensamento se formando em sua mente. Faltava alguma coisa. Pokémon do tipo grama precisavam de solo e água, além de luz solar. Um vaso de flores. Nauki lembrou-se de um pote vazio no galpão atrás da casa. Rapidamente o recuperou, lavou a poeira e o encheu com terra macia da fazenda. Ele colocou o vaso na frente de Somil, que imediatamente se animou. Pulou para dentro do vaso, enterrou os pezinhos na terra e se aqueceu preguiçosamente ao sol. Você vai gostar daqui, disse Nauki com um sorriso gentil, colocando o vaso no parapeito da janela e abrindo-a para deixar a brisa entrar. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 26. Bolo de frutas vermelhas com creme de caramelo. Alguns Pokémon do tipo planta eram únicos, não necessitando de alimento e sobrevivendo à base de luz solar, solo e água limpa. Somil era um deles. Ele se aquecia ao sol, convertendo nutrientes da fotossíntese em óleo armazenado na fruta em sua cabeça. Podia sobreviver por uma semana sem comida ou água. Nauki observou a expressão serena de Somil e se acomodou em sua mesa. Olhou para trás e viu Koraidon o fitando com olhos brilhantes e ansiosos. Ciclizar, cansado da caça às borboletas, estava deitado no chão de madeira, bocejando. No armário, Alcremie admirava seu novo lar, enquanto Somil se aquecia ao sol no parapeito da janela, aproveitando a brisa. Lá fora, sob o beiral, Metapod descansava em sua caixa de madeira, crescendo e se transformando. No galinheiro recém-construído, as galinhas cacarejavam e bicavam o chão. Sob o solo macio, as sementes da esperança brotavam, prometendo uma colheita abundante. Na caverna atrás da casa, os esporos dos cogumelos começavam a crescer, logo se transformando em cogumelos deliciosos e tenros. Comparado a quando Nauki chegou, o rancho havia se transformado. Estava fervilhando de vida e atividade. Uma sensação de satisfação tomou conta de Nauki. Ele pegou seu livro Razão e registrou meticulosamente as receitas e despesas do dia. Primavera, ano 198, dia 14. Renda, nenhuma. Despesas, conclusão do galinheiro, cerca de madeira, compra de 3 galinhas, um galo, um Alcremie, um Somil, 30.600. Fundos restantes, 5.900. Ao examinar os nomes de Alcremie e Somil no livro Razão, uma conclusão lhe ocorreu: ele não precisava comprar Pokémon do rancho da cidade. Os fazendeiros não eram treinadores e não tinham as habilidades necessárias para batalhar e capturar Pokémon selvagens como Swablu ou Miltank. Mesmo que conseguissem capturá-los, levaria tempo e esforço para treiná-los para o trabalho na fazenda. Em comparação, os Pokémon criados em cativeiro eram geralmente dóceis, não atacavam humanos e estavam ansiosos para cooperar com seus treinadores. De fato, era mais conveniente para a maioria dos fazendeiros comprar Pokémon diretamente dos criadores. Mas a situação de Nauki era diferente. Ele olhou para Koraidon. Como um Pokémon lendário, o Rei Alado, sua destreza em combate superava em muito a de Pokémon comuns. Com a ajuda de Koraidon, Nauki podia fazer o que a maioria dos fazendeiros não conseguia: capturar Pokémon selvagens e trazê-los de volta para o rancho. Ele decidiu explorar o Lago Caceroia no dia seguinte e avaliar a população de Pokémon ali, na esperança de encontrar companheiros mais adequados para o rancho. Ao anoitecer, Nauki, Koraidon e Ciclizar inspecionaram os campos. Os nabos de crescimento rápido já haviam brotado folhas, formando fileiras organizadas no solo cultivado. Felizmente, só algumas ervas daninhas e nenhuma praga, observou Nauki enquanto arrancava as ervas daninhas. Ele olhou para o céu que escurecia e levou Koraidon e Ciclizar de volta para casa para preparar o jantar. Quando Alcremie, que estava descansando no armário, o viu entrar na cozinha, pulou para fora e se aproximou do fogão, sem se incomodar com o calor. Nauki ergueu uma sobrancelha. Quer me ajudar a cozinhar? Perguntou, divertido. Alcremie. Ele gorjeou alegremente, balançando a cabeça. Nauki examinou os ingredientes dispostos à sua frente: ovos, frutas vermelhas, linguiça defumada, torrada, bife cru e macarrão instantâneo. Ele poderia fazer costeletas de porco fritas, ovos cozidos no vapor, sanduíches ou sopa de macarrão transparente. Para comemorar a chegada de Alcremie e Somil, Nauki planejou preparar alguns pratos extras para aquela noite. Com a ajuda de Alcremie, ele começou a pensar em pratos que incorporassem creme. Como todos sabiam, Alcremie sabia produzir chantilly com as próprias mãos, muitas vezes enfeitando frutas com ele como presente para treinadores de confiança. Quanto mais feliz Alcremie ficava, mais delicioso seu creme se tornava. Sobremesas feitas com esse chantilly eram consideradas divinas, fazendo de Alcremie o parceiro ideal para qualquer confeiteiro. Creme,
Os olhos de Naoki brilharam ao contemplar a torrada e as frutas vermelhas. Uma ideia surgiu em sua mente: torta de frutas vermelhas com creme. Ele pode não ter forno nem batedor, mas pode usar fatias de torrada como base. Sobrepondo chantilly e frutas vermelhas, ele pode criar uma sobremesa simples porém deliciosa. Vamos fazer isso juntos, disse Naoki para Alcremie, empilhando algumas fatias de torrada e cortando-as em formas redondas. Em seguida, colocou-as na frente do Pokémon do tipo fada. Use seu creme para espalhá-lo sobre eles, instruiu Naoki. Alcremie, rápido em entender, estendeu a mão, e um fluxo constante de creme fresco fluiu, cobrindo as torradas. Naoki parou de cozinhar quando estavam suficientemente cobertos e alisou o creme com uma faca. Cortou as frutas vermelhas em pedaços pequenos e as dispôs por cima, completando os biscoitos amanteigados de frutas vermelhas com sabor de caramelo. Naoki olhou para baixo e as informações do bolo apareceram em sua mente. Bolinho de frutas vermelhas com creme de caramelo, de menos, uma sobremesa medíocre, mas especial com o chantilly fresco da Alcremie. A nota provavelmente seria mais alta com uma base de bolo tradicional. Efeito de culinária, bons sonhos nível 1. Após consumir, o Pokémon esquecerá temporariamente suas preocupações e tristezas, terá um sonho agradável e verá as pessoas e coisas que deseja. Comentário: uma sobremesa que traz felicidade tanto para humanos quanto para Pokémon. Um efeito que induz bons sonhos? Naoki ficou surpreso. Ele esperava algo como recuperação física, não uma habilidade de manipulação de sonhos. Mas pensando bem, induzir sonhos agradáveis não era a habilidade da Pokémon Lunar, Cresselia? Perdido em pensamentos por um momento, Naoki voltou à realidade ao ver a expressão feliz de Alcremie. Parecia orgulhoso de sua contribuição para a sobremesa. Espere um momento, riu Naoki. Vou preparar mais alguns pratos. Alcremie? Alcremie levantou a mão, como se perguntasse se precisava fazer mais creme. Agora não, respondeu Naoki. Faremos mais sobremesas juntos na próxima vez. Alcremie, ele cantou alegremente. Naoki se virou para preparar os pratos restantes. Costeletas de porco fritas, sopa de macarrão transparente, ovos cozidos no vapor, sanduíches e vários copos de suco de frutas vermelhas. Ele se certificou de adicionar um pouco do salgema puro do rancho feliz às costeletas de porco, à sopa e aos ovos cozidos no vapor. Como esperado, quando esses pratos foram finalizados, eles apresentaram o efeito adicional de recuperação física. Naoki já havia feito costeletas de porco e sopa de macarrão antes, mas esta era sua primeira tentativa de ovos cozidos no vapor. A mistura de ovos havia adquirido um tom amarelo claro, salpicada com cebolinha picada e coberta com um fio de óleo de gergelim. As gotas translúcidas de óleo brilhavam sob a luz, e o ovo cozido no vapor balançava como um pudim quando ele pegou a tigela. A ovos cozidos no vapor, um prato simples aprimorado pela adição de sal grosso puro, o que lhe confere um efeito mágico. Efeito de culinária, escorregadio nível 3, limitado a Pokémon sem pelos. Após o consumo, o corpo do Pokémon fica liso e brilhante, facilitando a fuga de golpes de contato durante a batalha. Duração, 3 horas. Efeito adicional, recuperação física. Comentário: divirta-se com seus Pokémon. Capítulo 27. Aprimoramento. Escorregadio. Naoki refletiu: que efeito estranho. Ele colocou os pratos na mesa e trouxe Alcremie para se juntar aos outros. Os pequenos Pokémon comeram alegremente o bolo que Naoki havia cortado para eles, com os rostinhos cobertos de creme. Como foi? Perguntou Naoki, curioso sobre a reação deles. Alcremie. Sumiu. Tanto Alcremie quanto Sumiu responderam com gritos alegres e sorrisos satisfeitos. Ótimo, ótimo, Naoki assentiu. Ele sabia que o bolo seria delicioso, dada a qualidade do creme de Alcremie. Koraidon e Ciclizar certamente também gostariam. Ele se virou para verificar os dois Pokémon maiores e os encontrou devorando ansiosamente suas refeições, com suas patas e rostos cobertos de comida, como dois gatinhos crescidos. Naoki balançou a cabeça, rindo baixinho. Mas como duas lagartixas gigantes, pensou. Eu me pergunto como o efeito bons sonhos se manifestará, ponderou ele. Decidiu ficar acordado até mais tarde para observar os padrões de sono. Quanto aos ovos cozidos no vapor escorregadios, Ciclizar já havia pegado a tigela, a mistura lisa de ovos deslizando sem esforço para dentro de sua boca. Gole! Ele engoliu a porção inteira de uma só vez, mal tendo tempo para saborear o sabor. Ciclizar piscou, parecendo confuso. Parecia que não tinha comido nada. Olhou para a tigela vazia e depois para as outras porções de ovos cozidos no vapor. Alcremie e Sumiu ainda saboreavam o bolo, suas porções intactas. A tigela de Koraidon também estava vazia, mas comera mais devagar, parecendo apreciar o sabor. Ciclizar sentiu uma pontada de vergonha. Por que me sinto tão bobo? Naoki lembrou-se das palavras do prefeito. Este Ciclizar ainda não estava totalmente crescido e sua mente ainda era imatura. Isso explicaria porque ele se distraía facilmente com borboletas e era tão ávido por persegui-las. Naoki empurrou sua própria tigela em direção a Ciclizar. Aqui, pegue a minha, ofereceu. Os olhos de Ciclizar brilharam, mas antes que ele pudesse aceitar a oferenda, sentiu um olhar ardente vindo do seu lado. Koraidon, olha, Gru. Ciclizar pareceu um pouco intimidado pelo olhar intenso de Koraidon. Naoki levantou uma sobrancelha, sentindo a tensão. Cora. Koraidon soltou um rosnado de advertência e então empurrou o prato de Naoki em direção a Ciclizar com sua grande pata. Naoki ficou surpreso. Koraidon disse ele gentilmente: não assuste Ciclizar. Ele ainda é jovem. Cora. A crista de Koraidon caiu, sua expressão desanimada. Naoki suspirou. Não foi isso que eu quis dizer, esclareceu, sentindo-se um pouco como um pai envolvido numa rivalidade entre irmãos. Ciclizar, embora não fosse o mais esperto do galpão, finalmente entendeu a situação.
Koraidon deixará claro, havia apenas 5 porções de ovos cozidos no vapor, um para cada Pokémon, e se ele comesse os de Naoki, ele não teria nenhum. Ciclizar olhou para sua tigela e balançou a cabeça para Naoki. Gra! Não quis comer a sua parte. Naoki, aliviado, levantou-se e preparou mais 4 tigelas de ovos cozidos no vapor. Tudo bem, agora todos podem comer, anunciou ele, entregando a Koraidon um copo de suco de frutas vermelhas. Eu estava errado, Koraidon. Eu não devia ter te repreendido. Não fique chateado. Koraidon olhou para ele e então aceitou o suco com um grito feliz. Naoki suspirou, percebendo que criar Pokémon era muito parecido com criar filhos. Koraidon era o mais velho, Ciclizar o do meio, e Alcremie e Somil eram os bebês no carrinho. Após o jantar harmonioso, a escuridão caiu sobre o rancho. Naoki lavou a louça e ficou parado na porta, olhando para o galinheiro. Uma preocupação repentina lhe passou pela cabeça. Será que ele tinha fechado a porta do galinheiro? Ele pegou uma lanterna e foi verificar, suspirando de alívio quando confirmou que a porta estava realmente trancada. De volta para dentro, Naoki pegou uma bacia com água e limpou delicadamente o creme de seus companheiros Pokémon. Depois de acomodá-los para a noite, ele saiu para um banho frio rápido e refrescante. A vida no rancho era certamente cansativa, mas infinitamente melhor do que as horas extras intermináveis que ele suportara em sua vida anterior. A alegria de ver suas plantações crescerem e a companhia de seus Pokémon o enchiam de uma sensação de realização que ele nunca havia conhecido antes. Ao relembrar os últimos dias, a confusão e o desamparo iniciais desapareceram. Ele havia encontrado um novo propósito, uma nova vida. Depois de se secar, Naoki vestiu o pijama e voltou para dentro. Seus Pokémon já dormiam profundamente e enquanto os observava, notou algo peculiar. Bolhas flutuando acima de suas cabeças, cada uma exibindo cenas diferentes. Como se estivessem sonhando. Naoki, testemunhando os estados oníricos dos Pokémon, ficou surpreso. É esse o efeito de bons sonhos? Ele se perguntou. De repente, ele se lembrou de um recurso semelhante no jogo em que trabalhava. A comida induzia sonhos nos personagens e, como jogador e desenvolvedor, ele podia visualizar esses sonhos na tela. Era um recurso projetado para aprofundar a conexão do jogador com seus personagens, tornando-os mais interessados em seu bem-estar e mais propensos a gastar dinheiro em itens do jogo. Então, como criador da comida, ele também podia ver os sonhos de seus Pokémon. A curiosidade de Naoki foi despertada e ele observou os sonhos de seus companheiros enquanto secava o cabelo. O sonho de Koraidon era simples e direto. Ele planava por um céu azul claro, com os babados da cabeça desdobrados em asas majestosas. Não havia nenhum outro Pokémon presente, apenas Naoki e Koraidon, voando juntos na imensidão infinita. A expressão de Koraidon no sonho era de pura alegria, como se carregar Naoki pelos céus fosse sua maior felicidade. Naoki sorriu, tocado pela profundidade do afeto de Koraidon depois de tão pouco tempo juntos. Ele estendeu a mão gentilmente e acariciou a cabeça do Pokémon adormecido sem acordá-lo. Ele então voltou sua atenção para Ciclizar. O sonho de Ciclizar não se passava no céu, mas na cabana familiar. No entanto, era uma cena de inverno. A neve cobria o telhado e os peitores das janelas, e um fogo crepitava na lareira. Um tapete grosso cobria o piso de madeira com alguns livros espalhados por cima. Naoki estava sentado no tapete, lendo, com Ciclizar encolhido atrás dele, servindo como uma almofada quentinha. Sua expressão era pacífica, isenta de qualquer preocupação ou tristeza. É isso que Ciclizar mais deseja? Questionou Naoki. Parecia bastante simples. Quando o inverno chegasse, ele poderia tornar esse sonho realidade. Naoki foi até o parapeito da janela onde Somil dormia encolhido em seu vaso de flores. Seu sonho se desenrolou no pasto do rancho. Mas no sonho, Somil havia evoluído para Dolil, produzindo diligentemente óleo nutritivo e delicioso para Naoki. Era um gesto de gratidão pela gentileza de Naoki, a comida deliciosa, a localização privilegiada na casa, o vaso de flores aconchegante. Somil queria retribuir evoluindo e trabalhando duro para produzir mais óleo. Naoki ficou comovido. Pokémon eram criaturas simples. Se você os tratasse bem, eles retribuiriam o favor 10 vezes mais. Naoki, comovido ao ver o sonho de Somil, estendeu a mão para acariciá-lo gentilmente. Então foi até o armário e abriu a porta, espiando o sonho de Alcremie. O sonho se passava em uma cozinha movimentada. Alcremie, agora um mestre confeiteiro, ocupava-se criando sobremesas deliciosas ao lado de Naoki. Alcremie fornecia o creme de leite fresco, enquanto Naoki habilmente elaborava os doces. Em questão de minutos, eles produziram uma variedade de bolos cremosos, tortas, pudins e leite de frutas vermelhas, enchendo todos os cantos da sala. Ambos estavam imersos em um mar de doces. A cena mudou, e eles saíram da cozinha e caíram em um mundo composto inteiramente de sobremesas e chocolates. Alcremie se deliciou com um bolo gigante, enquanto Naoki se deliciava com as guloseimas ao redor com total abandono. Naoki riu baixinho. Talvez fosse por isso que Alcremie estava tão ansioso para compartilhar seu creme com ele. Mas a cena do sonho era um pouco extrema. Se ele comesse assim na vida real, desenvolveria diabetes rapidinho. Depois de testemunhar o efeito do bolo de frutas vermelhas, Naoki passou a entender melhor seu poder. Este era apenas o nível mais baixo, 1. Ele não conseguia nem imaginar o que aconteceria no 3. Deitado na cama naquela noite, Naoki refletiu sobre os sonhos que tivera. Estava claro que ele, um recém-chegado a este mundo, havia se tornado uma figura importante na vida de seus companheiros Pokémon. Ele respirou fundo, sentindo um propósito renovado. Não se tratava apenas de administrar um rancho para uma vida de lazer. Tratava-se de criar uma vida melhor para seus Pokémon e para si mesmo. Ele trabalharia duro para construir um lar para todos eles.
Na manhã seguinte, Naoki acordou com energia renovada. Foi ao galinheiro alimentar as galinhas e encontrou 3 ovos de tamanhos variados no chão. Ele coletou cuidadosamente os ovos, encheu novamente o coxo com água e adicionou ração fresca ao coxo. A chamada ração para galinhas era uma mistura de vários grãos, semelhante à ração. Enquanto Naoki segurava um punhado, teve uma ideia, inspirada pelos experimentos com grama cozida no vapor e pepitas de ferro apimentadas. Ele poderia processar ração de frango da mesma forma? Enquanto humano, Naoki concluiu que sua criatividade culinária não deveria se limitar aos ingredientes que os humanos normalmente comem. Ele deveria abrir a mente e tentar cozinhar com outras coisas. Com essa nova determinação, Naoki levou um punhado de ração para galinhas de volta para a cabana. Ele a observou em uma tigela, ponderando suas opções. Cozinhar no vapor, ferver, fritar. As galinhas eram onívoras, conhecidas por comer vegetais, grãos e até carne. Mas esses métodos não pareciam diferentes de simplesmente derreter chocolate comprado em loja e despejá-lo em uma forma. Bem, quem não arrisca não petisca. Naoki decidiu começar a cozinhar no vapor. Como a ração para galinhas era feita de grãos, ela se desmanchava se cozida no vapor por muito tempo. Ele decidiu esperar 3 minutos e então removeu a tigela com cuidado. A ração cozida no vapor era macia, exalando um aroma granuloso, mas sua aparência não era nada apetitosa. Naoki olhou para as informações que apareceram. Ração de frango cozida no vapor, F. Este prato não pode ser avaliado. Não é adequado para consumo humano, mas talvez outras criaturas possam apreciá-lo. Efeito de cozimento, induz a postura em massa de ovos. Quando administrado a galos, acelera a fertilização dos ovos. Quando administrado a galinhas, faz com que elas ponham um grande número de ovos em um curto período. No entanto, após a postura, a galinha entrará em um período de resfriamento de 15 dias, durante o qual não poderá botar ovos nem consumir este prato novamente. Ela também precisará consumir grandes quantidades de alimento para recuperar suas forças. Avaliação. Uma criação verdadeiramente imaginativa. O quê? Funcionou mesmo? Naoki ficou completamente chocado. Ansioso para testar seus efeitos, levou a tigela para o galinheiro, seguido por Coraidon e Ciclizar. Ele escolheu uma galinha aleatoriamente e colocou a ração cozida no vapor diante dela. A galinha inclinou a cabeça, estudou a comida e então a bicou timidamente. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Aos 5 segundos, a galinha de repente cacarejou, bateu as asas e saiu voando do lugar. Com os olhos arregalados, ele correu para uma pilha de feno, seu corpo ficando tenso enquanto começava a botar ovos em um ritmo alarmante. Cacarrejar, cacarrejar, cacarrejar. Um após o outro, os ovos caíam no feno como balas de metralhadora. Naoki, Ciclizar e Coraidon assistiam em silêncio, atônitos. A frenética postura de ovos continuou por cerca de 1 minuto. Quando o último ovo caiu, a galinha soltou um suspiro de alívio, como se um grande fardo tivesse sido tirado de seus ombros. Ela cambaleou para o lado, exausta. A pilha de feno agora era uma montanha de ovos. Capítulo 28. Visitantes inesperados. 1, 2, 3, 17, 18, 20. Meu Deus, tantos! Exclamou Naoki, atordoado com a quantidade de ovos. Ele olhou para a galinha, que parecia completamente exausta após seu feito prodigioso. Ela cambaleou, parecendo esgotada e apática. Depois de alguns momentos, ela cambaleou de volta para o comedouro e começou a devorar a ração das galinhas com uma fome voraz. Naoki observou com preocupação. Será que eu a quebrei? Ele se perguntou. Ele rapidamente se lembrou dos efeitos da ração cozida no vapor para galinhas. Quando administrado a galos, acelera a fertilização dos ovos. Quando administrado a galinhas, faz com que elas ponham um grande número de ovos em um curto período. No entanto, após botar ovos, a galinha entrará em um período de espera de 15 dias, durante o qual não poderá botar ovos nem consumir este prato novamente. Ela também precisará consumir grandes quantidades de alimento para recuperar suas forças. Então, ela está repondo sua energia esgotada, concluiu Naoki aliviado. Felizmente, o prato não deixou a galinha permanentemente exausta. Parecia funcionar como um adiantamento, acelerando o processo de postura dos ovos e exigindo um período de recuperação posterior. Naoki continuou observando a galinha. Depois de terminar sua própria porção de ração, ela também comeu a porção das outras 2 galinhas. Ela não parou até o coxo ficar vazio. Então, voltou para o ninho, aconchegou-se entre a pilha de ovos, bocejou e adormeceu imediatamente. Naoki começou a calcular mentalmente. Com base nas memórias do dono original, os ovos naquele mundo eram relativamente baratos. Uma caixa com 10 ovos era vendida por apenas 250 Pokédólares no mercado. Zack compra ovos de fazendeiros a preços de atacado, então seu preço de venda era inferior ao preço de mercado. Isso significava que a pilha de ovos antes de Naoki valia menos de 500 Pokédólares. Após deduzir o custo da ração para galinhas, não sobraria muito lucro. Com essa percepção, o efeito do prato não pareceu mais tão extraordinário. Naoki pegou metade dos ovos para si e deixou o restante para a galinha chocar. Em seguida, abriu a porta do galinheiro, permitindo que as outras 3 galinhas vagassem e aproveitassem o sol. Depois disso, ele foi regar as plantações. Com pouco mais de 4.000 Pokédólares restantes e mais de 2 semanas até a colheita, ele precisava encontrar outra fonte de renda. Os ovos não dariam muito lucro, então Naoki decidiu explorar o Lago Caceroia, localizado ao norte do rancho. Para proteger o rancho dos Pokémon selvagens enquanto estava fora, ele pediu a Ciclizar para ficar para trás e guardar a casa. Ao retornar à cabana, Naoki recuperou as 6 Pokébolas que havia comprado na cidade de Mesagoza. Ele as havia guardado em uma gaveta, com a intenção de usá-las em futuras saídas e aventuras. Ele olhou para Coraidon, que o observava atentamente. Você já viu isso antes? Perguntou Naoki segurando uma Pokébola. Gashi!
Coraidon assentiu com sua enorme cabeça. Naoki supôs que Coraidon devia ter visto Pokébolas enquanto estava com o Professor Olin na área 0. No jogo, Coraidon era o Pokémon do Professor Olin. Após a morte do Professor Sada, ele perdeu uma batalha territorial contra outro Coraidon e fugiu da cratera de Paldea, encontrando o protagonista do jogo em uma praia. O protagonista então recebeu a Pokébola de Coraidon do filho do Professor Olin, Arven. Então, isso significava que a Pokébola de Coraidon estava atualmente em posse de Arven? Naoki refletiu sobre isso. Arven era frequentemente chamado de Pequeno Batman, porque assim como Batman havia perdido seus pais, o Professor Olin e o Professor Turo. Como filho deles, Arven viverá com os pais e Coraidon. Mas os instintos selvagens e o espírito lutador de Coraidon acabaram por levá-lo a atacar outros Pokémon. Temendo que a existência de Coraidon fosse descoberta e para evitar maiores danos a outros Pokémon, o Professor Olin o devolveu relutantemente à cratera de Paldea. O jovem Arven culpou Coraidon por ter levado sua mãe, e seu ressentimento aumentou à medida que o Professor Olin, preocupado com suas pesquisas, o negligenciava. Isso levou Arven a desenvolver uma antipatia tanto por Coraidon quanto por seus pais, passando a se ressentir de qualquer menção a eles. Vou me preocupar com isso mais tarde, decidiu Naoki, deixando esses pensamentos de lado por enquanto. A Pokébola de Coraidon estava com Arven, e Pokémon que já haviam sido capturados não podiam ser capturados novamente com uma Pokébola diferente. A primeira captura imprimia uma marca única no Pokémon, impedindo de entrar em outra bola. Naoki lembrou que essa era a regra padrão para Pokébolas comuns. Como experimento, ele segurou a bola contra o corpo de Coraidon. Alguns segundos se passaram, mas nada aconteceu. Coraidon permaneceu fora da bola, parecendo confuso. Acho que não vai funcionar, suspirou Naoki, guardando a Pokébola e abandonando a ideia de capturar Coraidon. Naoki encheu sua mochila de viagem com água, frutas vermelhas, Pokébolas e outros itens essenciais. Ele estava pronto para partir com Coraidon para explorar o lago Caceroia e observar sua população de peixes. De repente, os gritos de Coraidon ecoaram do lado de fora. Naoki, com a mochila pendurada no ombro, saiu para investigar. Coraidon apontava para a entrada do rancho, rugindo, Gaal. O que houve? Naoki seguiu o olhar de Coraidon e viu duas figuras, uma alta e uma baixa, se aproximando. A mulher à sua frente era impressionante, com uma aura selvagem. Usava um jaleco branco sobre uma túnica primitiva de pele de animal, e um colar de dentes de animal adornava seu pescoço. Atrás dela, vinha um menino de cerca de 8 anos. Ele compartilhava o cabelo curto e ruivo dela, e eles eram claramente parecidos. Eles pararam a uma curta distância, com os olhos fixos em Naoki e Coraidon. A mulher, com o olhar fixo em Coraidon, falou com Naoki com confiança e equilíbrio. Olá, ela começou. Você resgatou esse Pokémon? Capítulo 29. Determinação. Droga. Naoki engasgou, reconhecendo a mulher e o garoto instantaneamente. Dr. Olin e seu filho, Arven. Mas como? O Dr. Olin não deveria estar morto? A mente de Naoki disparou enquanto ele olhava para o jovem ao seu lado. A semelhança entre eles era inegável. Era Arven. Então, que horas eram? Ele teria chegado 10 anos antes dos eventos do jogo Pokémon Escarlate. Mas por que Coraidon escapou da cratera de Paldea, exatamente como na trama do jogo? Agora não era hora de refletir sobre essas questões. Naoki precisava abordar a situação em questão. Ele olhou para o Dr. Olin e Arven, fingindo ignorância. Quem são vocês? Perguntou. A doutora Olin estudou o rosto dele por um momento, depois desviou o olhar para Coraidon. Eu sou a professora Olin, disse ela, e o Pokémon ao seu lado é Coraidon, uma criatura dos tempos antigos. Não faz muito tempo, usamos uma certa tecnologia para invocá-lo ao presente, mas ele nos atacou e escapou do laboratório. Coraidon repetiu Naoki, absorvendo essa nova informação que não fazia parte da história do jogo. O Dr. Olin continuou, no entanto, seu poder primordial e ancestral é muito volátil. Cedo ou tarde, ele se voltará contra outros Pokémon e humanos. Naoki franziu a testa. Coraidon, ao lado dele, ficou tenso. Gá, ele resmungou. Naoki olhou para Coraidon, e sua expressão tensa se suavizou. Observando a cena, a doutora Olin ficou surpresa com o vínculo entre Naoki e Coraidon. No entanto, lembrando-se do poder destrutivo que Coraidon e Miraidon haviam liberado, ela falou com firmeza. Parece que ele criou um vínculo com você, reconheceu ela. No entanto, Pokémon invocados desde os tempos antigos são inerentemente selvagens e diferentes dos Pokémon modernos. Não podemos garantir que ele não causará dano a você, muito menos a outros Pokémon ou humanos. Portanto, peço que nos devolvam Coraidon. Nós o tiraremos de Paldea, de volta ao seu devido lugar. O coração de Naoki afundou. Ele sabia que as preocupações do Dr. Olin eram válidas. Embora Coraidon parecesse dócil e brincalhão no jogo, ele também possuía um temperamento explosivo que forçou o Professor Olin a devolvê-lo à Área 0. Devolver Coraidon era o curso lógico de ação. Mas, a doutora Olin enfiou a mão no bolso do jaleco e tirou uma Pokébola especial, projetada para capturar Coraidon. Ela jogou a bola em direção ao Pokémon lendário. Coraidon observou o projétil se aproximando, estreitando os olhos em fúria. Uma energia aterrorizante surgiu dentro dele. Com um rugido desafiador, Coraidon avançou, seu corpo escarlate se desvanecendo com a velocidade. Suas garras de dragão, brilhando com uma luz ameaçadora, desciam em um arco poderoso. Antes que alguém pudesse reagir, a Pokébola foi lançada para longe, despedaçada pelas garras de Coraidon. Fumaça preta subia dos fragmentos. Coraidon então voltou sua atenção para o Dr. Olin, assumindo uma postura agressiva. Alarmado pela agressão repentina de Coraidon, Naoki gritou: Coraidon, pare! Ao mesmo tempo, o jovem Arven, que observava com uma expressão carrancuda, entrou em ação. Ele se posicionou diante da mãe protetoramente.
Você não tem permissão para machucá-la. Uma luz branca brilhou em seu bolso enquanto ele liberava seu próprio Pokémon, o Machif. Koraidon ignorou o Machif, com a atenção exclusivamente voltada para Naoki. Ao ouvir sua voz, ele fez uma pausa, a raiva se acalmando. Virou-se para Naoki e gemeu com um olhar suplicante nos olhos. Gá, Koraidon? Naoki chamou timidamente, seu coração cheio de emoções conflitantes. Naoki observou-o atordoado, enquanto Koraidon se aproximava dele e gentilmente o envolvia num abraço com suas patas enormes, aninhando-se nele como um gato gigante e afetuoso. Os olhos do Dr. Olin se arregalaram em descrença. Aquele Koraidon. Naoki, embora inseguro sobre o que estava acontecendo, entendeu a mensagem silenciosa de Koraidon. Queria ficar com ele, não queria ir embora. A mente de Naoki retornou à história do jogo. Ele olhou nos olhos de Koraidon e perguntou: Você vai me machucar ou machucar outro Pokémon? Koraidon balançou a cabeça veementemente. Koraidon. Tranquilizado pela promessa de Koraidon, Naoki se voltou para o Dr. Olin e Arven. Sinto muito, Professor Olin, disse ele com convicção, mas não posso entregar Koraidon a você. O Dr. Olin ficou surpreso. Por quê? Você não tem medo que ele possa te atacar de repente? Naoki balançou a cabeça. Eu confio. Em vez de me preocupar com o que pode acontecer, escolho acreditar no que vejo. E o que vejo é que Koraidon não faria nada para me prejudicar ou prejudicar os outros. A doutora Olin permaneceu em silêncio, com o olhar fixo no surpreendentemente gentil Koraidon. De repente, ela ficou curiosa sobre o que havia acontecido desde que ele deixou a Área Zero. O Dr. Olin teve um sonho. Ela imaginou um mundo onde Pokémon antigos e modernos coexistissem pacificamente. Inspirada pelo livro Escarlate, ela e o marido se aventuraram na perigosa Grande Cratera de Paldea. Estabeleceram um observatório e utilizaram o cristal em suas profundezas para pesquisar uma máquina do tempo, com o objetivo de invocar Pokémon do passado e do futuro. Entretanto, os Koraidon e Miraidon que eles invocaram demonstraram uma natureza destrutiva, destruindo suas esperanças. Mas agora ela testemunhou um lado diferente do Pokémon conhecido como Rei Alado no livro Escarlate. Se não se importar, perguntou a doutora Olin, com a curiosidade aguçada, poderia me contar o que aconteceu depois que você encontrou esse Koraidon? Capítulo 30. O livro de Vermilion. Dentro da casa, o Dr. Olin e o jovem Arven estavam sentados nas cadeiras de hóspedes, observando o ambiente. O quarto, embora pequeno, era bem mobiliado e meticulosamente organizado. Um vaso de flores repousava no parapeito da janela, e dentro dele, um somil se aquecia preguiçosamente ao sol. Sua expressão satisfeita era uma prova do cuidado de Naoki. Era evidente que o dono do lugar era organizado e gostava de Pokémon. Aqui você vai. Naoki ofereceu bebidas ao Dr. Olin, Arven e Machif. Na falta de chá, ele improvisou com leite moomo do mercado de Mesagoza, adicionando creme de alcremie e frutas vermelhas picadas para criar um simples leite de caramelo. O efeito da bebida era evocar doces memórias nos Pokémon enquanto restaurava sua força física. Arven, ainda mal-humorado, tomou um gole hesitante e imediatamente se animou, arregalando os olhos de surpresa. Machif, depois de algumas lambidas hesitantes, também começou a lamber o leite avidamente. A doutora Olin, no entanto, manteve a compostura ao começar a explicar. Meu marido, Turo, e eu temos pesquisado Pokémon do passado e do futuro na Grande Cratera de Paldea. Recentemente desenvolvemos com sucesso uma máquina do tempo e invocamos os Pokémon registrados no livro Escarlate para o nosso mundo. Naoki se concentrou intensamente nas palavras do Dr. Olin, e um detalhe importante chamou sua atenção. O livro Escarlate? Ele questionou. O Dr. Olin pareceu surpreso. Você nunca ouviu falar? Sim, respondeu Naoki, escolhendo as palavras com cuidado. Ele conhecia bem o livro, pensou Naoki, mas o ponto crucial era que o Dr. Olin havia mencionado o livro Escarlate, não os livros Escarlate e Violeta separados. Como qualquer fã de Pokémon sabia, a Game Freak lançou os jogos em duas versões. Pokémon Escarlate contava a história do Professor Olin e dos antigos Pokémon, apresentando o livro Escarlate. O livro foi escrito por um homem chamado Helf, que contava como ele e sua equipe de expedição encontraram um grupo de Pokémon paradoxo, criaturas não nativas de Paldea, em uma área desconhecida da região. Pokémon Violeta, por outro lado, contava a história do Professor Turo, marido da Professora Olin, e do Pokémon futurista. Nesta versão, não havia o livro Escarlate, mas sim um livro Violeta com os antigos Pokémon paradoxos substituídos por Pokémon futuristas. Segundo o Dr. Olin, neste mundo havia apenas um livro, o livro Escarlate. Isso implicava que o Professor Turo, que estudava os Pokémon paradoxos futuristas, também existia neste mundo. Ao perceber isso, o primeiro pensamento de Naoki não foi sobre o Pokémon paradoxo, mas sim sobre Arven. Nesta linha do tempo, ele poderia perder os dois pais e se tornar de fato o pequeno Batman que lhe foi apelidado. Naoki olhou para o jovem Arven, que estava dividindo seu leite com Machif. Percebendo seu olhar, a doutora Olin virou-se para o filho, com o olhar suavizado pelo amor de uma mãe. Este é meu filho, Arven apresentou-se. Nessa idade, Arven não era o futuro Arven que buscaria a especiaria secreta. Ele era apenas uma criança, com menos de 10 anos. Naoki lembrou-se de como Arven corajosamente enfrentou Koraidon para proteger sua mãe e fez um elogio. Ele é um menino muito corajoso. Devido ao trabalho exigente de seus pais, o jovem Arven erroneamente acreditou que Koraidon e Miraidon os haviam tirado dele, o que o levou a ficar ressentido com qualquer menção a eles. Na verdade, Arven amava profundamente seus pais e ansiava por sua atenção. Mas, infelizmente, pobre criança, Naoki sentiu uma pontada de compaixão pelo menino. Arven olhou para cima, encontrando o olhar de Naoki com uma mistura de curiosidade e suspeita. O Dr. Olin, percebendo a troca de palavras, sorriu. Arven sempre foi muito independente.
Meu marido e eu estamos sempre ocupados com nossas pesquisas, então ele teve que cuidar de si mesmo desde pequeno. Arvin abaixou a cabeça, tomando seu leite em silêncio. Au au. Mashif latiu 2 vezes em concordância. O Dr. Olin acrescentou. E claro, tem Mashif que está sempre ao lado de Arvin. Naoki assentiu e então relatou seu encontro com Koraidon. Ele apareceu no pasto uma noite, ferido. Ciclizar e eu trouxemos para dentro e o tratamos com frutas e remédios. Ele está conosco desde então. Ele demonstrou alguma agressividade ou raiva durante esse tempo? Perguntou o Dr. Olin. Naoki pensou cuidadosamente e balançou a cabeça. Não, ele tem se comportado muito bem. Ele fez uma pausa, com um sorriso nos lábios ao se lembrar da técnica de pesca de Koraidon. Ele até me ajuda com as tarefas, embora às vezes exagere um pouco e use seu movimento mais forte para pegar peixes. Os olhos do Dr. Olin se arregalaram de surpresa ao imaginar a cena. Ela mergulhou em pensamentos profundos. Depois de um momento, ela se virou para olhar para Koraidon, que estava deitado por perto, fingindo dormir, mas secretamente os observando. Uma constituição poderosa, pele escarlate, um babado dominante na cabeça, pernas grossas e robustas. Tudo naquele Koraidon combinava com aquele que eles invocaram depois. Teria desenvolvido um vínculo com Naoki por saber que ele era seu salvador? O Dr. Olin não conseguia pensar em outra explicação. Após um momento de contemplação, a doutora Olin tirou um celular um tanto antigo do bolso do jaleco. Por favor, me dê licença por um instante, disse ela a Naoki. Preciso falar com meu marido, o professor Turo. Naoki assentiu. Claro. A doutora Olin saiu para o pasto gramado para fazer sua ligação. Deixado sozinho com Arvin, Naoki olhou para o garoto desolado e falou gentilmente. Seu nome é Arvin, certo? Arvin desviou o olhar da figura da mãe que se afastava e murmurou sim. Naoki seguiu seu olhar e disse, sua mãe é uma cientista muito talentosa. Ela até construiu uma máquina do tempo. Você já imaginou viajar no tempo, para ver o passado e o futuro distantes? Arvin olhou para Mashif ao seu lado com a voz ainda abafada. Esse é o sonho deles. Nesse momento, a doutora Olin retornou, tendo terminado a conversa com o marido. Ela discutiu a situação com o professor Turo, e após cuidadosa consideração, eles decidiram deixar Koraidon ficar com Naoki. O Dr. Olin olhou para Koraidon e então se dirigiu a Naoki. Naoki, deixarei Koraidon aos seus cuidados. Parecia que eles já tinham chegado a uma decisão. Naoki assentiu. Eu vou cuidar bem dele. O Dr. Olin acrescentou. Você tem informações de contato? Vamos trocar números. Se algo acontecer com a Koraidon, ou se precisar de ajuda, fique à vontade para entrar em contato comigo. Também gostaria de saber mais sobre a Koraidon com você. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.